noite a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui mais uma vez. E para falar desse tema, chaves. Mas se fosse chaves, a chave a gente utiliza para abrir porta, portão. Se fosse falar de chaves, não há ninguém melhor e que entenda esse assunto do que o nosso irmão Joel, que está aqui. Mas não é as chaves que abrem portas, que abrem portões. Eu me baseei num texto de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, desse livro, Meditações Diárias, que tem esse título, Chaves Libertadoras. Então nós vamos ver que chaves libertadoras são essas. Porque a chave realmente, é para nós entrarmos, para sairmos, nos libertar, sair. Mas essas são chaves especiais. Quando a gente pensa assim, uma chave interior que eu gostaria de ter para quê? Para abrir para a felicidade, para a alegria, para a liberdade. Mas nós vamos ver então que chaves que o André Luiz nos traz, que vão abrir, liberar alguma coisa dentro de nós. Então, a primeira chave, desgosto. A segunda, obstáculo. A terceira chave, decepção. A quarta chave, enfermidade. Quinta chave, tentação. Sexta, prejuízo. Sétima, ingratidão. E a oitava, desencarnação. Mas que chaves são essas? É claro que a gente fica curioso, né? Que chaves são essas? Vão abrir para quê? Nesse livrinho, então, tem lá que as chaves que nos abrem portas, cuja acomodação nos impediria de progredir, o progresso moral é fruto da superação dos obstáculos pela coragem e força que nos faz andar e nos tornar melhores. Então essas chaves que André Luiz fala é com esse objetivo, chaves que vão abrir portas para nos tornar melhores, que é o objetivo da nossa estada aqui neste plano, nos tornarmos bons. E nós já viemos de outras trajetórias, de outras reencarnações, nesse processo de abrir portas internas. Essas portas internas, muitas vezes, são essas que nós temos e contemos elas fechadas, que nos fazem infelizes. Mas como é que eu vou me sentir feliz com o desgosto? Aí ele diz assim, na primeira chave, qualquer contratempo aborrece. É óbvio, tudo aquilo que se torna algo que nós desejávamos e acontece bem o contrário, nós nos aborrecemos. Mas ele diz assim, no entanto, sem desgosto, a conquista da experiência é impraticável. Então é impossível, ele está dizendo, sem nós passarmos por esses reveses. Nós não devemos esquecer aonde que nós estamos. Nós estamos reencarnados num plano, num mundo de provas e expiações. E como aprendizes, nós passamos por essas situações para que amadurecemos, crescemos. Então tem a ver. Nós vamos encontrar lá no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 12, que diz o seguinte, que há motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então ele está falando que aquele que
é resignado, que entende, que não para a sua vida por ter passado por um desgosto e que continua, apesar daquela situação, a trabalhar, a não desistir dos seus ideais, a seguir em frente, apesar de ter passado por um desgosto, esse é o resignado. Porque muitas vezes nós achamos que resignado é aquele que para. Não, resignado é aquele que continua o trabalho, a busca para melhorar, apesar dos desgostos. Então, o desgosto faz com que a gente compreenda muitas coisas. Inclusive, nós passamos por muitos desgostos por termos baixa autoestima. Nós, muitas vezes, achamos tudo ruim ao nosso redor. Não gostaríamos de estar naquela profissão que estamos, convivendo com as pessoas que convivemos. Nós criamos uma insatisfação permanente. E isso gera a ter um desgosto da vida, de viver. Quando nós achamos tudo ruim. Quando nós passamos assim a entender o porquê que estamos aqui, o significado da existência, o valor da família, a experiência que vivemos numa profissão, tudo começa a ter sentido. Não gostamos muitas vezes do nosso corpo, gostaríamos de ter outro corpo, cabelo, não. Então nós, nessa insatisfação, isso aí gera nós termos uma nuvem preta, negra ao nosso redor. Agora, quando nós começamos a valorizar tudo isso, que temos que valorizar, a vida é uma bênção. Esse aprendizado é algo que vai fazer com que a gente abra portas de felicidade, de alegria, mas sabendo compreender, passar por essas situações. Então, quando nós começarmos a nos motivar, a valorizar o que somos, o que temos, as pessoas que convivemos e, sobretudo, estarmos ligados e agradecidos a Deus, as coisas mudam. Nós vamos abrindo as chaves do entendimento, da alegria de viver, de não reclamar de tudo, de ver que está tudo no seu lugar e a motivação tem que vir do interior. Então, essa é a primeira das chaves que vai abrir a nossa autoestima, o nosso gosto de viver, de ser, de estar aqui e aprender a agradecer. A outra chave, o obstáculo. Todo empeço atrapalha. Sem obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. Então, nós só vamos nos tornar fortes ultrapassando os obstáculos. Cada obstáculo que nós ultrapassamos na nossa vida, nós vamos tendo experiência. E essa experiência vai favorecendo, vai nos fortalecendo interiormente. E nós vamos ver então qual a chave, né, que vai abrir a porta de quê? Da nossa fé. O obstáculo, né, que a gente ultrapassa, que a gente passa firmemente, vai abrir a porta da fé. Nós falamos, né, quem não tem fé é uma pessoa que ela é sensível, ela não confia, não tem confiança. Então a fé nos faz ter confiança em Deus, em nós mesmos, nas nossas possibilidades, e a gente vai em frente. Então nós vamos encontrar lá no Evangelho, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E quais são essas montanhas que a fé ultrapassa? As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade com que se depara na parte dos homens a
ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Quando nós nos propomos, a trabalhar no bem, pelo bem, nós não vamos viver numa avenida cheia de flores, sem obstáculos para ultrapassar. É isso que nós encontramos ali no Evangelho. Isso é um teste para a nossa fé. Apesar das dificuldades, irmos adiante, ir em frente. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Então é com fé que a gente vai para frente. E nós podemos fazer uma avaliação, cada um de nós, olhando para trás, na nossa caminhada, quantos obstáculos, quantas situações nós já ultrapassamos e achávamos que seria impossível. Então isso nos dá conforto, ir para frente, passando pelas dificuldades, sejam elas quais forem. Decepção. Qualquer desilusão incomoda, é óbvio. Quem gosta de sofrer desilusão? Todavia, sem decepção não chegamos a discernir o certo do errado. Lá no livro Vidas Vazias, do Divaldo Franco e da Joana de Ângeles, nós encontramos lá no capítulo 13 algumas observações acerca da decepção. A decepção também tem no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar no Evangelho vários textos bem interessantes sobre a decepção. Nós nos decepcionamos muitas vezes porque nós nos acreditamos num patamar que nós não estamos ainda. O nosso orgulho, o nosso egoísmo faz com que nós achamos que nós não merecemos passar por determinadas situações, que nós merecemos tudo de bom. E quando não acontece, a gente se decepciona, porque muitas vezes nós estamos, nos olhando intimamente, nos achando merecedores de tudo que é bom. Mas a decepção, ela vem justamente para nos colocar no lugar de uma virtude que é a base de todas as virtudes, que é a humildade. Muitas vezes nos falta isso e a gente se decepciona. Então, nesse livro diz assim, Vidas Vazias, da Joana e do Divaldo. O candidato à elevação espiritual debate-se nas mazelas que estão fixadas como hábito, tropeçando e reincidindo na maneira contínua de ser certas coisas que nós trazemos do passado. Equivale a dizer que em cada reencarnação torna-se necessário libertar-se das heranças, do atavismo infelizes e dos comportamentos doentios que se impõem como forma de prazer. Isso nós trazemos. Entre os mais danosos que insistem em permanecer o egoísmo pelo tormento de acreditar-se merecedor de todas as deferências e considerações. Então, quando nós temos ainda em nós cravado o egoísmo, o orgulho, e nós então nos decepcionamos, é para que nós abramos a chave dessa virtude tão necessária e que Jesus é o nosso modelo maior, que é a humildade. Ser humilde não é ser aquela pessoa que concorda com tudo e que diz sim, não é isso. A humildade nos faz nos colocar no mesmo patamar, nem mais e nem menos. Somos filhos do mesmo Pai, temos as mesmas
oportunidades, porque nós voltamos muitas vezes a esse plano físico, que é uma oportunidade de aprender a ser feliz. Então todas essas chaves vão abrir a porta da felicidade, desde que nós entendamos esse processo da decepção, dos obstáculos, que é para nos fortalecer e fazer brotar essas virtudes que todos nós temos. As enfermidades. Toda doença embaraça. Sem a enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. Lá no livro Momento de Saúde e de Consciência, também do Divaldo, tem um texto que fala sobre a saúde e a enfermidade. Nós, quando ficamos doentes, muitas vezes não percebemos que essa doença que aflora no corpo tem, às vezes, como causa certas manias, certas atitudes que nós temos na nossa intimidade e que geram essas doenças. Então, a Joana fala muito bem da saúde e da enfermidade no capítulo 18. Então nós que sabemos que muitas das doenças têm como raiz, como fonte no espírito, e que a enfermidade vem como meio de nós termos consciência do que é preciso mudar. Então muito embaraço, muita doença vem para que a gente tenha que fazer essa análise. O que eu preciso mudar na minha vida? Para que não volte a acontecer a mesma forma, a mesma doença, a mesma enfermidade. Então, ela tem esse papel, né? E muitas vezes é uma pausa para nós. Quantas pessoas dizem assim, bom, eu fiquei doente, comecei a ler, comecei a assistir, escutar palestras, e aí a minha mente, eu fui tendo conhecimento de coisas que ainda não conhecia. Então, a doença também é uma chave que abre para nós, para que a gente possa melhorar a nossa vida. Depois que a gente passa por uma convalescência e que a gente retorna a se sentir saudável novamente, é ótimo, é maravilhoso, mas a gente tem que aprender a lição. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para permanecer mais saudável? Muitas vezes é perdendo a saúde que nós vamos valorizar a saúde. Quando nós temos hábitos nocivos e ficamos doentes e ficamos limitados, é dessa situação em que nós vamos sair dali com outras atitudes, procurando preservar a saúde. Então, tudo que a gente está vendo aqui, essas chaves abrem portas para melhorar, para nos tornar melhores. Então, nós temos nessa literatura da Joana de Ângeles, né, todos aqueles livros da psicologia da Joana de Ângeles, e autoensinamento. Nos autoconhecendo, nós vamos nos autoeducar, nós vamos nos analisar e nós vamos fazer um esforço para mudar, para modificar. Então todas aquilo que nós achamos que é desgraça na nossa vida, é para que a gente saia daquela situação melhorada.
Então a enfermidade nos auxilia a ver a vida de outra forma. A tentação, qualquer desafio conturba, mas sem tentação nunca se mede a própria resistência. E na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Mas que tentações são essas que a gente está pedindo para Deus, auxílio do alto, força, para a gente não cair em tentação? Pode ser tentações mentais, físicas, qualquer tipo de tentação que nos desvie do caminho correto ou, do contato maior com Deus. Tem muito tipo de tentação. Então, nós pedimos, através dessa oração que Jesus nos ensinou, a que Ele nos ajude a sair da tentação. Porque se é tentação, é difícil para nós. Não é fácil. E nós, quando reencarnamos, nós nos envolvemos tanto com uma matéria, que a matéria passa a ter um efeito muito forte na nossa vida. Então, muitas vezes, a gente esquece da religiosidade e acreditamos que a vida é aqui, é os prazeres, e não resistimos nenhuma tentação de ordem material, por exemplo. E isso vai nos trazer muitas dores. Por isso, então, Jesus colocou para que a gente peça força a Deus para resistir qualquer tipo de tentação. E ele sabia o que dizia. O Mestre nos conhece e sabe o quanto nós somos frágeis ainda. E essa fragilidade, nós temos que nos robustecer em permanente contato com Deus. Porque tudo aquilo que a gente pede, sinceramente, nós vamos receber. Então, por isso, essa prece, fala das tentações. Prejuízo, todo golpe fere. Sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança nas relações, uma com os outros, uns com os outros. Lá no momento de saúde e de consciência, que é esse aqui, no capítulo 1, nós vamos encontrar algumas referências sobre isso, que a gente passa por algum prejuízo, seja de que ordem for. E ele diz aqui, empenha-te o máximo para tornar tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador de novos estímulos para o prosseguimento de tua existência, que deve caracterizar por experiências enriquecedoras. Isso que a gente quer, isso que a gente espera. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob injunção libertadora de provas e expiações. O prejuízo é uma prova. É uma prova, muitas vezes, de desapego. Quem sofre um prejuízo financeiro, isso não significa que a pessoa vá desistir de fazer algo para melhorar, mas também é um desapego que nos auxilia, Puxa, eu não vou ficar totalmente derrotado por algo material, eu vou ter condições de sair dessa situação. Tinha um programa muitos anos atrás que, antes de um jornal, era 5 minutos, 10 minutinhos de pessoas que tinham passado por reveses, geralmente com prejuízos financeiros. E o que elas fizeram para dar a volta por cima? Era muito interessante. Passavam esses exemplos. Então, tinha várias situações. E todas elas, chegaram e perderam tudo. E depois reconstruíram. Lembramos da Bíblia, de Jó. Deus dá, Deus tira.
mas a gente fica só nesse pedacinho. E a gente vê que depois, mais tarde, ele recompõe a própria vida, né? Então isso é interessante, faz a gente ter força e ir sempre para frente. A ingratidão, qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. No entanto, sem o concurso da ingratidão que nos visite, não saberemos formular equações verdadeiras nas contas do nosso tesouro afetivo. Então, também, a ingratidão dói. Você se dedica, você passa a tua vida ao em volta, né, com um amigo, seja com um familiar, seja com quem for. E essa pessoa não te devolve, digamos assim, com afetividade, com carinho, não te dá a resposta que você achava que esperava. Então nós, através da ingratidão, muitas vezes nós nos abatemos e pensamos assim: agora eu não faço mais bem a ninguém, né? A ingratidão muitas vezes leva nós a ficarmos mornos na questão de auxiliar, de ajudar. Eu ajudei e não tive resposta, eu não vou ajudar mais ninguém. Mas o que os Espíritos dizem? Aí nós temos que continuar no bem. Por quê? Porque o objetivo da vida não é nos tornarmos melhores, o que importa é o que você faz, a tua intenção e o bem que você faz. E não imaginar ou querer algo em troca. É doar sem esperar nada em troca. Então, é outra lição, né? Então, nós vamos ver a última chave, a desencarnação. Toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Então, na desencarnação, nós vamos nos libertar da matéria, porque aqui é uma passagem, nós não viemos na escola para ficar, né? Ninguém fica morando na escola, nós viemos aqui, aprendemos a lição e retornamos à pátria verdadeira. E aí nós retornamos ao mundo espiritual, ao plano espiritual, e nós, sabendo que somos imortais, temos a imortalidade, então a desencarnação nos abre a porta da imortalidade, retornamos à nossa casa verdadeira. Então, nós, para encerrarmos, nós vamos ler uma pequena mensagem desse livro do Divaldo, Joana de Ângeles, Vida Vazia, que ela nos dá um incentivo para, apesar de passarmos por tudo isso que passamos, né, que ele deu aqui o exemplo, que nós nos mantenhamos firmes e aproveitando a vida da melhor maneira possível. Diz assim a Joana de Ângeles: estás convocado para a libertação da consciência no que se refere às paixões dissolventes. És herdeiro do primarismo e das suas fixações defluentes do tempo em que transitastes pelas tuas trilhas demoradas. Compete o teu esforço galgar degrau mais elevado na simbólica escada de Jacó, no teu processo de transcendência espiritual. Capacita-te do que deves realizar e reflexiona com frequência a respeito da jornada em que te encontras. Não estás nela por impulso do acaso, mas por necessidade do princípio de crescimento na direção de Deus. Aceita as injunções penosas como as benignas, arrimando-te na imposição de ser livre e não desistas de lutar. Então, que nós saibamos aproveitar cada situação da nossa vida para nos libertar
leva à desilusão, a desgosto, a tentações. Nós é que temos que trabalhar em nós. Como Joana diz, nós estamos aqui passando por reveses, mas que continuemos lutando, porque a jornada é rumo à felicidade, que é a nossa destinação. Então agradeço a atenção e elevando o nosso coração, a nossa mente, a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez no corpo físico, que possamos valorizar cada situação, principalmente a nossa família, o nosso próximo, mais próximo, que convive conosco, e que possamos, ao sair daqui, levar na nossa bagagem mais virtudes, seguindo as orientações do nosso Mestre Jesus, do seu Evangelho, que é bênção a nos guiar nesse caminho, fortalecendo em nós a fé e o entusiasmo pela vida. Muita paz em nossos corações e que assim seja.